Graça e paz, heróis e heroínas da EBD Online. Tudo bem com vocês? Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nos regozijemo-nos nele. Salmo 128, versículo 24. Crianças, vocês já pensaram em quantos gigantes vocês venceram hoje para estar aqui estudando a palavra de Deus? Sim, vocês venceram o gigante da preguiça. Vocês venceram a vontade de estar lá fora brincando com os amiguinhos, de jogar game e de fazer tantas outras coisas divertidas. Mas vocês, como heróis, dispuseram o coração em aprender. Vocês fizeram a escolha certa, porque o conhecimento da Bíblia torna vocês sábios para fazer escolhas certas. Sim, vocês são heróis, crianças, assim como o papai e a mamãe que educam vocês no caminho do Senhor. Eles orientam vocês, eles corrigem, eles incentivam, eles aconselham vocês a fazerem as escolhas certas, não é mesmo? Tenho certeza disso. Vocês sabiam que Jesus uma vez deu uma bronca aos seus discípulos? Isso mesmo, Jesus deu uma bronca nos seus discípulos porque ele estava impedindo de alguns pais levarem os seus filhos para serem abençoados por ele. Daí Jesus disse assim, está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 14. Deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que lindo, não é mesmo? Jesus ama as crianças e é o desejo dele que todas elas venham a conhecê-lo. Que tal vocês compartilharem essa palavra para os amiguinhos de vocês? E também aproveite para convidá-las para participar da EBD. Vocês não acham que é uma boa ideia? Assim como vocês, elas também poderão se tornar heróis e heroínas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus e que sabem fazer escolhas certas, baseadas na palavra de Deus. Dando continuidade à série Heróis e Heroínas da Bíblia, hoje nós iremos conhecer a história de Mardoqueu, o herói conselheiro. Mardoqueu era judeu, um homem justo, generoso e temente a Deus. Quando Esther, sua priminha, perdeu seus pais, Mardoqueu a adotou e criou como se ela fosse sua própria filha, educando no caminho do Senhor, ensinando a palavra de Deus e dando a ela bons conselhos. Esther ouvia e obedecia todos os conselhos que Mardoqueu lhe dava. Esther ouvia e obedecia os conselhos de Mardoqueu. E por causa disso, Deus a abençoava. E a abençoou de tal forma que ela até se tornou rainha. Isso mesmo. Imaginem só vocês. Ela, uma órfã do povo judeu, se tornar rainha de uma grande nação, de uma grande potência como a Pérsia. E ela se tornou rainha desse grande império. E isso só foi possível porque ela obedeceu os bons conselhos de Mardoqueu, que era um homem temente a Deus e que aconselhava segundo a palavra de Deus. Com isso, nós podemos ver o quanto é bom e importante seguir os bons conselhos, não é mesmo? Os bons conselhos podem nos levar a lugares altos,
como também a nossa queda. Tudo ia muito bem, até que Ramã, o primeiro-ministro no palácio do rei, começou a perseguir Mardoqueu. Isto porque, como ele era uma pessoa importante, todas as pessoas se curvavam diante dele quando ele passava. Mas Mardoqueu, ele só se ajoelhava diante do Senhor. Quando o povo judeu ficou sabendo do decreto, começou a chorar e a clamar ao Todo-Poderoso. Então, Mardoqueu enviou um recado à rainha Ester, pedindo para que ela intercedesse pelo seu povo, falando com o rei. Mas naquela época, nem mesmo a rainha poderia fazer isso, pois pela lei, quem se aproximasse do rei sem o seu convite ou permissão seria morto. E a rainha Ester ficou com muito medo. Então, Mardoqueu incentivou e aconselhou a rainha Ester a fazer o que era o certo a se fazer. Enquanto Mardoqueu orava, juntamente com os judeus, a rainha Ester entrou na sala do trono. E quando o rei a viu, Deus tocou no seu coração e ele levantou o cetro para o alto, permitindo a sua entrada. E ele lhe disse que daria qualquer coisa que ela pedisse. Então, ela o convidou para um banquete e convidou também Ramã, que ficou todo orgulhoso. E ele mandou que construíssem uma forca enorme, pois ele pretendia, no dia seguinte, pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Naquela mesma noite, o Senhor tirou o sono do rei para que ele fosse ler os registros de todos os acontecimentos do seu reinado. E sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um registro que dizia que o judeu Mardoqueu havia salvo a sua vida. Sim, que o judeu Mardoqueu encontrou traidores no seu palácio, impedindo assim que eles o matassem. Então, no dia seguinte, o rei perguntou a Ramã o que deveria fazer para honrar um homem. E Ramã, todo convencido, pensando que era ele, que o rei estava falando sobre ele, deu a seguinte ideia: dá a ele roupas do rei. Coloque ele em um belo cavalo com uma coroa e alguém de alta posição do palácio deve ir à sua frente gritando: isso é o que o rei faz com o homem que ele quer honrar. Isso é o que o rei faz com o homem que ele quer honrar. Qual não foi a surpresa de Ramã quando ouviu o rei lhe responder: ótima ideia, gostei. Vá fazer isso com o judeu Mardoqueu. Tudo isso que me disse. E assim, Ramã teve que fazer. E quando chegou a hora do banquete, a rainha Ester contou ao rei sobre o ódio que Ramã tinha sobre todos os judeus e tudo o que ele vinha fazendo. O rei, então, mandou enforcar Ramã
na forca que ele mesmo havia construído. Ester, seguindo os conselhos de Mardoqueu, pediu ao rei que emitisse outro decreto para que os judeus pudessem se defender. Assim, graças aos bons conselhos de Mardoqueu, todo o povo de Deus recebeu grande livramento e ele foi muito abençoado.